Pai Senhor Jesus, amém? O Senhor me trouxe nesse vídeo e confirmou que eu pedi confirmação pra Deus se era pra mim tá trazendo esse vídeo. Eu sempre peço confirmação pra Deus, eu nunca venho aqui falar o que eu quero. Mas sim, eu sempre pergunto, Deus, era a tua vontade? Me confirme. E o Senhor fala que é pra mim falar, pra abrir os olhos, né, das pessoas, para as pessoas ver, né? E ali eu fui no meu quarto e o Senhor confirmou essa palavra. Se você está sofrendo perseguição, tem pessoas zombando de você, tem pessoas criticando, falando mal, fica nesse vídeo. Você vai ver o que Deus vai falar com você, vai abrir teus olhos. E eu fui orar e o Senhor me deu essa palavra. Atos 26, 18. E envio-te para lhe abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Essa foi a confirmação para Deus. E aqui tô eu para falar sobre perseguição. Como eu, né, lido com isso, porque eu tenho muitos perseguidores, eu tenho muitos críticos. Então você vai entender e vai saber como se comportar e como, né, agradar o Senhor. Somente o Senhor, não pessoas. As perseguições. Porque Deus esquadrinha o nosso coração. Ele esquadrinha a nossa mente. Não adianta nós mentir. Que gosta de fulano, que dá a paz do Senhor, que está ali conversando, mas quando nós viramos as costas, falamos mal dela, falamos, nos critica ela. Deus está vendo tudo isso daí. Então o Senhor me trouxe hoje aqui para falar para você, para falar para mim. Porque se tem algo aqui, eu quero que Deus tire, que Deus limpe. Não adianta eu estar adorando a Deus só de boca, só de lábios, e o meu coração tá imundo, tá impuro. Então o Senhor, ele vê todas essas coisas. Às vezes nós estamos lá conversando com a fulana. Pastor, fulana, tudo bem? Nossa, que lindo o seu cabelo. Nossa, pois é. Aí nós viramos as costas. Essa fulana não é nem crente. Essa fulana, Xé, coitada. Essa não vai pro céu. Olha de pecado. Meu Deus, ela tá cheia de pecado. E aí, esquecemos, ó, quem tá nos olhando. É Deus. Porque das pessoas nós podemos fingir duas faces, duas caras. Mas de Deus não. Então o Senhor, ele começa a sondar corações. E ele ama pessoas sinceras. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém debochando de você, se tem alguém falando mal de você, sabe o que você faz? Você entra no seu quarto, você fecha a tua porta, você entrega pra Deus. Você fala, Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos, tá debochando de mim. A minha vontade é ir lá tirar satisfação, a minha vontade é ir lá e jogar umas verdades na cara dela. Mas Deus não deixa isso, sabe por quê? Porque você é convertida, a tua boca, a tua língua é convertida. E o que a gente faz? Deus, faça o melhor, abençoa essa pessoa, Deus. Pai, que ela possa olhar pra mim e ver que não é aquilo que ela tá pensando, Deus. Porque ela não conhece o meu íntimo com o Senhor. Então tá aqui ela. Abençoa ela, não deixa no meu coração entrar ira, não deixa no meu coração, Pai, no meu coração entrar rancor. Limpa. E aí, às vezes você cumprimenta pessoas na rua. Tem pessoas que não olham nem na tua cara, mas a tua vontade era cumprimentar, conversar. Mas Deus, ele vê tudo isso. Você pode achar assim, Deus, mas eu tinha que me dar bem com todo mundo, com meus vizinhos, com pessoas. Mas tem pessoas que não olham nem na minha cara. Mas Deus, ele vê isso. Deus sabe do teu coração. Porque não adianta nós dizer, eu converso com todo mundo. Eu cumprimento todo mundo na rua, eu conheço, me dou bem. Tá, mas e depois? Você sai daquela casa falando mal? Você sai daquela casa falando mal de crianças, do filho dela, do marido dela? Você fala mal como ela se veste, você fala mal de tudo. O que adianta? Nós se dá bem com todo mundo, mas saindo falando mal. Se você tem 5 amigos, se você tem 2 amigos, se você tem 1 amigo, honre essa pessoa. Não critique, não fale mal, abençoe ela, fale bem. Não na presença dela, mas nas costas dela. Deus, ele tá exigindo muito aqui, ó, caráter. Ah, eu sou cristão, a roupa, mas e a língua? E o teu olhar?
ele tá convertido, o Senhor, ele começa a nos ensinar mínimas coisas, sabe? E eu falei, tá, Senhor, eu vou colocar sobre perseguição. E o Senhor falou, como você lida? Fala para minhas filhas, elas precisam ouvir isso. E você tem enfrentado essas perseguições, esses olhares, essas críticas. E você tá sofrendo, você tá chorando. Você acha que tá errada. Calma. Porque no começo do meu ministério eu fiquei 10 anos numa igreja, todo dia indo pra igreja, todo dia, dando dízimo na igreja, fazendo isso e aquilo, tudo certinho, toda a lei de Moisés estava lá, tudinho certo, a roupa, o cabelo, tudinho certo na lei de Moisés, beleza. Mas o meu coração tava podre, o meu olhar tava podre, a minha boca tava podre. Por quê? Porque eu criticava, eu falava mal das irmãs. Eu falava mal, eu criticava todo mundo. Eu achava que eu era a mais santa, a mais certinha da igreja. E o Senhor falou bem assim, eu vou colocar você na olaria. Você vai descobrir como é ser um vaso. O vaso que eu faço não é um vaso exaltado. Não é arrogante, não é briguento, não é ciumento. Eu falei, Jesus amado, que olaria que é essa? E o Senhor me colocou. E eu digo pra você que eu sou convertida, vai fazer 4 anos. 4 anos. Porque, sabe por que você vai saber como você é convertida? Quando uma pessoa te dá uma indireta, quando uma pessoa fica debochando de você, quando ela critica, ela fala mal, ela nem sabe da tua vida, mas ela tá fazendo isso. O que você vai fazer? Você vai correr pra Deus. Você vai entregar pra Deus essa pessoa e abençoar essa pessoa. Fala, Deus, coloca no meu coração amor por ela, que eu venha amar ela. E você não vai lá discutir. Você não vai tirar satisfação. Porque você não é essa pessoa mais. Então o Senhor começa a mudar o nosso caráter. Ah, eu sou evangélica, mas o meu braço não é. Mas você pode falar assim, tá, e se alguém me dá um tapa no rosto? Na Bíblia tá, ofereça ao outro. Não quer dizer, ah, bateu aqui, eu te dou esse aqui. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer pra você perdoar essa pessoa, pra você amar essa pessoa. Porque o Senhor deixou na terra para nos defender também polícia, o Senhor deixou juiz, advogado. Então não é com nós não vamos lá fazer. Então o Senhor deixou nessa terra para nos ajudar. E outra, e nós entregar para Deus, sabe? Porque nós vamos ser perseguidos. Deus não falou, ah, tua vida vai ser 1000 maravilhas. Você vai me seguir e ninguém vai te criticar, todo mundo vai te amar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vamos passar por perseguição, aflição, muitas das vezes, tentação, muitas das vezes nós vamos passar. Mas o que o Senhor quer dizer para você nesse vídeo sobre perseguição, sobre os deboches, sobre as críticas, para você saber lidar com elas. Porque se você quiser parar para bater boca, para jogar indireta no WhatsApp, no Instagram, o Senhor, ele não tem compromisso com pessoas assim. Então, se você tá passando por esses momentos que tá doendo em você, porque perseguição dói, crítica dói, e você entregar pro Senhor, ele arranca essa dor. Aí pessoas vão te ver feliz aí, feliz, sorrindo pro vento de tudo. Vou dizer, mas por que ela ainda tá sorrindo? Estão falando isso dela, a casa dela tá dessa forma, tá tudo errado, tá tudo torto. E ela continua sorrindo. Sabe por que o Senhor colocou paz aí dentro? Ele tirou toda aquela ira, tudo aquilo que não provém de ti. Então ele tira, ele troca o nosso coração. Ele coloca um coração com amor. Por mais que você queira se dar bem com todo mundo, mas tem pessoas que não vão. Você não vai agradar elas. Você pode fazer tudo, você não vai agradar elas. Mas o que você tem que agradar realmente é Deus, é o Pai Celestial. Então não fica triste, não fica chorando no seu quarto. Entrega a vida que segue, vai agradar a Deus, vai servir a Deus, vai perguntar as coisas pra Deus, Ele vai te responder. Amém? Fica com esse vídeo.